Então, a irmã Andréia Ramos Costa Guimarães. Irmão Rodrigo Guimarães, está ali o Rodrigo, dá um sinalzinho, Rodrigo, é o esposo dela. Tem 2 filhos, o Miguel, de 20 anos, e o João Gabriel, de 13. É o João que está aqui hoje, não é? Então, a irmã André, irmãos, ela trabalha na nossa convenção, na área da especialização, vamos aqui, a área de crescimento cristão. Ela tem a especialização em psicologia da educação e é mestranda em educação cristã. A André, irmãos, ela tem sido uma bênção muito grande, não só na convenção, nessa área do crescimento cristão, mas nos nossos congressos de pastores, que temos feito, os últimos 2 lá em Poços de Caldas, e o último agora foi sobre avivamento. E foi uma experiência tão abençoadora para todos nós ali, que eu pensei, eu preciso convidar a Andréia para falar para a gente. Que, aliás, ela veio falar aqui ano passado, e que bênção que foi, como foi instrumento de Deus as nossas vidas. Então, nós louvamos muito a Deus pela vida da Andréia, damos as boas-vindas. Estão me escutando? Boa noite. É uma alegria estar aqui mais uma vez nessa igreja, uma igreja amada que, pastor Joselito, o senhor vai ter que me aguentar. Vou deixar que eu pego aqui. Porque eu já estou me sentindo em casa. E aí, quando a gente fica em casa, a gente pode fazer bagunça, não pode, gente? Aqui não pode brincar, né? A assembleia já é domingo que vem, já posso pedir minha carta, não posso? Deixa eu ver se está funcionando aqui, ó. Estou liberando aqui, gente. Vamos ver se aparece. Enquanto isso, eu vou falando aqui. Estivemos aqui no ano passado, né? Eu, a Noelma, a gente esteve aqui no mês da educação. Na verdade, foi em outubro, né? Que vocês trabalham com educação aqui em outubro. Esther também estava aqui. Eu tinha... ali, ó. Tá com aquele negocinho ali. Daqui a pouquinho a gente... Isso. Olha ali. Não sei se está dando para vocês verem aí a gente aqui no ano passado. E eu fiquei encantada com esse prédio. Eu fiquei encantada com o trabalho de vocês, com a alegria dessa igreja. Me marcou profundamente. E fiquei encantada também com o trabalho da educação, porque eu sei que Délia e a turma da educação têm feito um trabalho lindo aqui. Então, eu já coloquei aqui a palavra de abertura, uma palavra, como eu sou da área da educação, uma palavra à igreja, mas principalmente a educação. E quero já fazer 2 propagandas aí. Eu sei que a Délia já começou a fazer propaganda, mas a turma da educação está convidada para o encontro de educadores que nós teremos, dia 27 de julho, e também para o próximo Espontaneidade. O ano passado teve uma turma, pastor, da sua igreja, que foi lá no Espontaneidade, e esse ano vai acontecer de novo. Essa divulgação é do ano passado, mas esse ano vai acontecer, Idélia, 27 e 28 de setembro, lá no Barro Preto. Então, eu acho que tem que levar uma turma toda. Tem alguém, o pessoal que trabalha com o Ministério Infantil está lá em cima? Tem alguém aqui que trabalha com o Ministério Infantil? Tem? Levanta a mão para mim. Pois é, a turma do Ministério Infantil está convidada para trabalhar com a gente. Bom, eu tenho acompanhado vocês também pelas redes sociais. Eu estou, como diz os jovens aí, stalkeando vocês, acompanhando vocês na rede social. E eu sei que vocês estão numa movimentação boa. Semana passada teve um congresso de mulheres, não teve? Fizeram festa aqui? Teve comida? Congresso de mulheres sem comida não tem jeito. Teve? Teve dinâmica, teve palavra boa? Bênção de Deus. Também sei que na última sexta-feira vocês tiveram uma vigília. E estão num tempo especial de consagração. E isso é lindo demais, a gente vê como que a igreja está sendo atuante. Eu estou aqui acompanhada do meu esposo, o pastor Joselito já falou, o Rodrigo, também de um dos meus filhos. Meu filho mais velho é o Miguel, está lá no Barro Preto. E aqui veio o João, de 13 anos, está aqui. Eu falo que ele é meu gato. Ele morre de vergonha, é claro, mas ele é meu gato, tá, gente? Eu tenho 3 gatos em casa. Também estava ali, não está mais agora, a tia do Rodrigo, a Ruth. Eu chamo ela de minha mãe pernambucana, porque é um tempo que eu fiz
um curso no SEC, no Seminário de Educação Cristã, lá. A Ruth está voltando ali atrás. A gente pode olhar para ela que ela saiu rapidinho, só para ela passar vergonha. Eu fui fazer um curso no Seminário de Educação Cristã e ela morava lá em Recife e ela me acolheu. Então, eu chamo ela de minha mãe pernambucana e ela está aqui acompanhando a gente hoje. A gente tem muito carinho por ela. E, por fim, mais uma vez, nessa introdução, falar sobre esse casal especial de amigos, né? Nós fizemos uma pesquisa lá na convenção e a gente viu que uma das coisas que mais faltam para pastores são amigos. E eu louvo a Deus, porque o Senhor Deus deu aos meus pais uma trajetória longa com o pastor Joselito e Idélia. E nós louvamos a Deus, nós amamos vocês demais. Por isso tudo, aqui eu estou em casa, até propaganda eu já fiz, né? Trago um abraço em nome da Convenção Batista Mineira, em nome do nosso presidente, o pastor Sandro, e também em nome do nosso diretor executivo, pastor Márcio. Em nome deles, a gente dá esse boa noite e esse abraço. E agora a gente vai começar a conversar, mas está complicado, sabe por quê? Porque tudo que eu ia falar, vocês já falaram. Que músicas são essas, pastor? Todas, desde o início. Vivifica a tua igreja. A música Ventos do Avivamento. Cada uma delas, o momento de louvor das meninas. Que momento lindo, deixa o céu descer. Músicas lindíssimas. Aqui, eu quero voltar ao primeiro amor. O texto que o pastor leu aqui, da multiplicação de célula. Cada uma dessas coisas, gente, vocês vão me ver repetindo aqui. E aí vocês vão ter paciência comigo, tá bom? Porque a gente vai conversar um pouquinho sobre isso essa noite. Eu queria começar lendo com vocês Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim: ó Senhor, ouvi falar do que tens feito e estou cheio de temor. Faze agora, em nosso tempo, as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos. Deus, mais uma vez te coloco aqui nas tuas mãos esse momento e a mensagem a ser proclamada. Usa-me, Pai. E eu te peço que o teu Espírito Santo esteja aqui presente em cada coração, em cada mente, agindo livremente entre nós, Deus. Faça sentir a tua presença neste lugar, Pai. É o que eu te peço nesse momento. Eu dependo e preciso de ti. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, no início de 2023, ano passado, um movimento aconteceu nos noticiários. Não sei se vocês se lembram, em fevereiro, começou então várias reportagens no mundo inteiro sobre um momento diferente. Eu não sei se vocês vão se lembrar. Não tinha nada a ver com corrupção, com crime, com desastres naturais, com guerras, com os escândalos, nada disso. Naquele 8 de fevereiro, o que o mundo inteiro estava falando era de uma coisa esquisita chamada o avivamento em Asbury. Vocês se lembram disso? Um avivamento, estão lembrados? Um avivamento numa pequena universidade cristã, na zona rural do Kentucky, um dos estados dos Estados Unidos. O que foi aquilo? Bom, segundo aqueles que estavam testemunhando, todos os meses, todas as semanas, aquela escola tinha cultos normais, que as pessoas vinham como esse culto, vinham, celebravam, adoravam a Deus. Mas então, de determinado dia da semana, naquele 8 de fevereiro, os alunos vieram, escutaram a mensagem, escutaram a pregação do Evangelho, também cantaram e louvaram e não queriam mais sair dali. Eles queriam ficar ali todo o tempo, porque aquele lugar, segundo eles, foi envolvido com uma presença de Deus tão forte que eles não queriam mais sair dali. E aí passou um dia, passou 2 dias, todo mundo foi ficando sabendo, mais pessoas se juntando, e aquilo que era um culto normal, semanal, durou semanas ininterruptas, com pessoas, aquilo que era uma reunião de aproximadamente 20 a 30 jovens, se tornou uma reunião diária de mais de 15 mil pessoas. Claro que todos nós já ouvimos falar sobre avivamento, todos nós já ouvimos falar alguma coisa sobre avivamento, mas o que a gente nunca tinha visto era um avivamento transmitido ao vivo. Porque aí todos os canais, as pessoas que tinham ali celular começaram a gravar e postar no YouTube. Eu mesmo
No carnaval do ano passado, naquele feriado de carnaval, meu marido saiu com meus filhos, eu fiquei em casa, eu precisava estudar, e aí, sabendo o que estava acontecendo, pastor, não sei se o senhor fez isso, mas eu fiz. Coloquei lá no YouTube, estava tudo falando inglês, não entendi nada, estava conversando e tal, mas eu fui acompanhando 24 horas de pregação, adoração, confissão de pecados, um momento diferente entre jovens. Teólogos do mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, abriram várias lives para falar sobre o que era avivamento, analisar se aquilo era avivamento ou se não era, contar das características dos avivamentos na história da humanidade. E aí, não sei porquê, aquele assunto capturou meu coração. Eu comecei a me voltar ao Senhor e falei, Senhor, o que é um avivamento? Senhor, como experimentar um avivamento? Naquela mesma semana, por coincidência, eu não creio em coincidências, eu estava fazendo a minha leitura sequencial da Bíblia, e então eu estava em Abacuque. E aquele capítulo 3, o versículo 2, aquele profeta clama, aviva, Senhor, a tua obra. O texto, claro, eu já conhecia, mas não tem vezes, eu não sei vocês, mas para mim, algumas vezes, você lê o texto várias vezes, mas o Espírito Santo parece que coloca em neon. Tchá, e faça um pisca-pisca. Parece que aquele texto que você sempre leu começa a tornar vivo para você. E eu falei, meu Deus, aviva a tua obra. Fevereiro de 2023. Durante todo o ano, aquela oração ficou na minha mente. Então, todas as vezes que eu tinha desafios, que eu tinha dificuldades, ou que eu tinha oportunidades, ou então que eu estava cansada, porque a gente que trabalha no Ministério de Tempo Integral, a gente se cansa. Eu escrevia na minha agenda em letras garrafais, aviva-me, Senhor, aviva-me, Senhor, aviva-me, Senhor. Então, quando chegou outubro de 2023, eu precisava começar a preparar as coisas para a academia, hoje chamada Academia de Líderes, antes Academia Pastoral. Eu precisava definir um tema. Me coloquei diante de Deus de joelhos. E então aquele mesmo versículo veio à mente de maneira forte. Aviva a tua obra. E daí veio o tema, a escolha do tema, aviva-nos. Uma história de todo um ano. O Espírito conduzindo a gente. E a coisa mais linda é que a obra do Espírito, ela começa, mas ela não tem fim. Hoje, chegando aqui, eu vi que o tema do ano de vocês, o tema do aniversário, que vai ser em março do ano que vem, é aviva-nos, avivados. Perguntei para a Idélia falou, Andréia, uma coisa mais esquisita. Em abril, a Academia de Líderes aconteceu em maio. Em abril, nós definimos que o tema da educação ia ser avivados pela tua palavra. E então, depois, pastor Joselito foi lá, voltou com o tema aviva-nos, enfim. Esquisito, por quê? É o Espírito costurando todas as coisas. Eu quis contar um pouquinho dessa história para dizer que eu estou aqui hoje, porque desde lá atrás, o Senhor já vem fazendo alguma coisa no meio do povo dele. Ele está querendo falar com o povo dele sobre essa coisa de avivamento. Bom, ali eu coloquei ali, porque essa daí foi a nossa tela da Academia de Líderes, e nós trabalhamos com essa planta. A ideia do avivamento a partir de uma planta, com galhos secos, que foi se tornando verde ao longo da semana. Bom, mas aí o pastor Joselito me ligou e falou, Andréia, foi bênção a nossa igreja. Ele nem comentou que a igreja estava falando sobre avivamento, mas falou, eu queria que você falasse um pouquinho do tema discutido ali na academia. E aí, pastor, o senhor me deu um problemão. Por quê? Porque falar de avivamento no nosso meio é um perigo. O primeiro perigo é porque movimentos, aqueles que são aqui batistas antigos, vão saber que em movimentos evangélicos recentes, tomaram para si manifestações ou situações e chamaram aquilo de avivamento, e isso causou no nosso meio uma rachadura profunda, uma cisão, uma divisão, uma cicatriz que dói até hoje. E aí muitos deles, que ainda se doem, pensam assim, não, nós não vamos falar mais sobre avivamento.
Acontece que esses que não gostam do termo têm que se lembrar que nas Escrituras encontramos histórias de avivamentos genuínos de Deus. O reverendo Hernandes Dias Lopes, pastor presbiteriano, profundo estudioso sobre o avivamento, ele diz: o avivamento é uma obra repetida de Deus através da história. Repetida de Deus através da história. Encontramos, ao longo da caminhada do povo de Israel, no Antigo Testamento, vários momentos em que esse povo precisou voltar para Deus e viver um verdadeiro avivamento. Mas há um segundo motivo do qual falar sobre avivamento é um perigo. E o segundo motivo é o seguinte: a palavra avivamento ou avivar significa tornar vivo. E, meus queridos, a gente torna vivo aquilo que está? Eu vou perguntar de novo. A gente torna vivo aquilo que está? Morto. E quem é que quer falar de morte? Ninguém. No ano de 2009, eu já tinha o meu filho mais velho, o Miguel. Miguel estava aproximadamente com 4 anos de idade. E então eu e meu esposo já estávamos há 2 anos tentando ter um segundo filho. Tivemos uma situação triste em 2008. E em 2009, de repente eu começo a perceber meu corpo um pouco diferente, vou ao médico. Não sei quantas mulheres aí já tiveram essa ansiedade de estar grávida, foi ao médico. Quando chego no médico, meu médico diz: vamos fazer um exame de sangue. Fui fazer o exame de sangue. E aí peguei lá o resultado. Beta-HCG lá em cima. Mulherada, sabe o que isso significa? Gravidez. O hormônio da gravidez lá em cima. Pensa aí, gente, 2 anos esperando. O que vai acontecer? Festa. Festa e conta para a família e começa a receber presentinhos, primeiros presentinhos. Pronto, Miguel feliz da vida, tá vindo um bebê. E aí começam a perguntar, será que vai ser menino? Será que vai ser menina? O que vai ser? 2009. E a gente ali naquela felicidade. E então comecei a sentir os primeiros sintomas da gravidez. Então, aquele enjoo, o homem que fala que a mulher fica chata é mentira, é você mesmo que está chato. Mas, enfim, os enjoos, também sentindo aquela sonolência do primeiro mês, do segundo mês. E aí o meu médico falou: André, você precisa ir fazer um ultrassom. Então, eu fui até uma médica para fazer o ultrassom. Chego lá, feliz da vida, contente. Ela fala: André, olha, eu acho que vocês erraram a data. Porque o bebezinho ainda não apareceu. Volta semana que vem. Aí, 7 semanas de gravidez. Volto. Quando eu chego, não, Andréia, eu acho que ele está pequenininho demais, ele ainda não apareceu. E então, na 8ª semana de gravidez, eu recebo o diagnóstico da médica. Andréia, o que você tem é uma gravidez anembrionária. Vocês sabem o que é isso? Tem gente que fala que a gravidez, tem aquele tipo de gravidez que a mulher está imaginando que está grávida, então ela sente esses sintomas. Não é isso. A gravidez anembrionária, você está com um hormônio, o seu corpo está produzindo tudo para receber o bebê, mas não tem feto. Não tem o embrião. Você parece que está grávida, mas você não está. Já é formado aquilo que a gente chama de bolsa ou saco gestacional. Já está tudo pronto, só não tem o bebê. E então veio uma das dores maiores da minha vida. Uma dor profunda, porque ele falou: você vai ter que voltar para casa e esperar até que seu corpo entre em trabalho de parto, expulsando o que já está aí. Porque bebê não tem aí dentro. Sabe? Eu parecia que estava grávida, mas eu estava vazia. Não havia vida em mim. Essa história da minha gravidez anembrionária, mas, gente, olha só, Jesus restaura todas as coisas, porque no ano de 2010, o Senhor Deus mandou o João Gabriel. Nós engravidamos e o Senhor mandou o João. João significa presente de Deus. Deus é gracioso e Ele mandou esse presente. Mas essa história me lembrou Jesus, o médico dos médicos. Quando certa vez ele precisou fazer um diagnóstico nas igrejas dele. Vocês se lembram? João, o apóstolo João, estava na ilha de Patmos.
E então ali ele recebe uma revelação, a presença de Jesus. E Jesus começa a dizer tudo o que ele precisava dizer às 7 igrejas da Ásia. Jesus, como um médico, pastor, ele começa a fazer um ultrassom em sua igreja. E começa a ver o que está em sua igreja. E aí em uns, ele disse, você perdeu igual essa música aqui, você perdeu o seu primeiro amor. Retorna, se arrepende, volta do começo. A outra, ele diz, olha, você tolera Jezabel. Volta, se arrepende. Mas há uma igreja específica, que é a igreja de Sardes, em Apocalipse 3:1, ele diz, conheço as tuas obras. Sei que tens nome que vives, mas está morto. Está morto. Assim como aquela médica me disse, você parece que está grávida, mas não tem vida. O Senhor Jesus está dizendo para essa igreja, para aquela igreja de Sardes. Sardes, eu conheço as tuas obras, eu fiz o seu ultrassom. Você parece que está grávido, você parece que tem vida, mas o seu ventre, Sardes, está vazio. Não há vida. Sardes, você parece ser uma coisa que você não é. E olha, gente, se tem uma coisa que o Senhor Jesus não tolera, é quando as nossas vidas ou nossas igrejas parecem ser uma coisa que não é. Se nós lembrarmos, aí eu coloquei uma imagem lá atrás de uma figueira. Se nós lembrarmos o que o Senhor Jesus fez com a figueira, ela parecia que tinha fruto, ela parecia que estava com as folhas vivas ali para dar fruto, e quando ele se aproxima, não tem fruto algum. O que ele faz? Ele amaldiçoa a figueira. Acho lindo que naquele ultrassom que ele faz da igreja, e ele fala, você tem fama de estar viva, mas você está morta. Ele também diz, tens contudo umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco comigo, porque são indignas. Quando ele olha tudo, ele fala, tem coisa boa aí. Mas Sardes, você precisa se arrepender e voltar. Diante desse diagnóstico, eu preciso voltar ao texto e falar, Senhor, o que é uma igreja morta? O que é uma vida cristã morta? O que é isso? Porque nós, gente, nós temos os nossos conceitos do que é uma igreja morta. Uma igreja morta é uma igreja apática, uma igreja morta é uma igreja que o louvor é mais ou menos, uma igreja morta não cresce, uma igreja morta não multiplica igual a célula aqui, uma igreja morta não tem liderança, tem um mau pastor. Isso a gente vai falar até de noite, o que é uma igreja morta, não é verdade? Mas eu fui buscar no Senhor, Senhor, o que para o Senhor é uma igreja morta? E aqui, em Apocalipse 3:2, eu encontro o Senhor dizendo o que é uma igreja morta. Engraçado que ele não diz que Sardes parece morta. Pelo contrário, ele diz, não, você tem fama que está viva. Ou seja, todo o dinamismo, vida e alegria de uma igreja parecia haver em Sardes. Mas o Senhor diz o seguinte, o que é uma igreja morta? Ele diz, não tenho achado íntegras, perfeitas as tuas obras diante do meu Deus. A moça que ministrou aqui, como é que ela chama? Você. Paula. Ela falou, gente, ela pregou aqui. Ela disse, Deus preza pela inteireza, pela totalidade do coração. Antes dela cantar, toma o meu coração. O Senhor Deus está dizendo o seguinte, essa igreja, aquela igreja de Sardes, ou uma vida é morta quando ela não é íntegra. E íntegra significa inteira, completa, total em rendição ao Senhor. Vidas e igrejas amortecidas que se apresentam em pedaços para Deus. Se apresentam partes. Apresentam trechos da própria vida. Estão as motivações, as intenções do coração, elas estão divididas. Nós estamos aqui servindo porque ora é legalismo, ora é por vaidade, ora é por ativismo. A gente tem que fazer para a igreja produzir. Igrejas e vidas mortas não estão completas e rendidas diante do Senhor. E me parece que inteireza de coração e de vida é algo que Deus preza demais. A Abraão, ele diz, anda na minha presença e ser perfeito. O termo no original diz ser íntegro, ser inteiro. Entrega tudo. Sobre o rei Amazias,
Ele diz o seguinte: fez o que era reto diante do Senhor, o rei Amazias, mas não com inteireza de coração. Eu o reprovei, porque apesar dele ter andado ali, dentro da linha, não estava de coração inteiro comigo. Ao povo do exílio, Jeremias fala em nome do Senhor: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Não é metade, não é o coração do sábado e do domingo, ou de uma hora devocional. É todo, é uma vida inteira. Minha mãe compôs uma música linda. E no estrofe ela diz assim: quando a minha atenção fica em coisas daqui, dele então eu me afasto, deixo-o sem sentir. Logo meu coração sente-se infeliz. E um vazio imenso grita-me o que fiz. Nos tornamos amortecidos ou adormecidos quando nos afastamos a tal ponto do Senhor que nem o vazio grita e a gente escuta mais. Notem, não tem a ver com servir, com uma vida servindo e fazendo checklist. Fiz isso, compareci na EBD, fiz não sei o quê, fiz aquilo. Não é isso. Dei o dízimo, entreguei, não é isso. Não tem a ver com servir a Deus. Tem a ver com estar com Deus. As palavras de Paulo ressoam alto. Não extingais o Espírito. Se aproxime dele. Bom, se uma igreja e uma vida morta é aquela que não é inteira, é aquela que é entregue a Deus em pedaços, o que é então uma vida inteira? O que agrada a Deus? O que é essa vida viva de verdade? E então eu volto meu olhar para Abacuque, esse profeta que fez esse clamor. O livro de Abacuque é um livro curto, 3 capítulos apenas, por isso ele é configurado entre os profetas menores. Não sabemos quase nada sobre a vida dele, mas se um homem se dá a conhecer pelo que ele diz, nós podemos conhecer demais sobre Abacuque. E podemos tirar dele, desse texto dele, do livro dele, as lições para uma vida inteira, completa, diante de Deus. Nós vamos fazer uma rápida viagem em seu livro e vou destacar aqui 3 marcas, 3 características de uma vida cristã inteira e viva e de uma igreja viva diante de Deus. A primeira marca é a oração perseverante. Bom, se você abrir seu livro, sua Bíblia aí em Abacuque capítulo 1, ele já começa com uma oração. Todo livro é uma oração, mas ele já começa orando. E sabe, Abacuque não faz aquelas orações bonitas que eu e você fazemos. Precioso Deus, amantíssimo Deus, exaltado Deus nas alturas. Eu te amo, eu te exalto, até a gente falar, então, Senhor, eu quero isso. Ele não faz isso, não. Se você abrir o seu livro, você vai ver que ele começa dizendo assim: até quando, Senhor? A primeira coisa que esse homem fala é: até quando, Senhor? Até quando clamarei e tu não me escutarás? Até quando gritarei violência e o Senhor não salvarás? O que é isso, André? Você está falando que esse é o tipo de oração que Deus quer? É. Porque é uma oração inteira. Abacuque se coloca do jeito que ele é, na condição que ele é, diante de Deus. Qual que é a questão dele aqui? A questão é que o povo de Deus, sofrendo pelas consequências do próprio pecado, foi exilado e está sendo punido por um povo ímpio. Então Abacuque fica, como profeta, fica indignado: Senhor, como que o Senhor pega uma nação ímpia para castigar a nossa nação que é justa? Uma nação que te conhece, como é que o Senhor faz isso? E que, meus queridos, isso é uma das coisas mais lindas que existe nesse profeta. Sabe por quê? Porque quando eu e você ficamos indignados com qualquer coisa, com o nosso estado, com o nosso país, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com a nossa conta bancária, nós murmuramos entre nós e nós não vamos ao Senhor. Todo o primeiro capítulo é Abacuque se colocando diante de Deus e dizendo: Senhor, eu não estou entendendo. Isso, gente, chama relacionamento, vida íntima com Deus.
Diferentemente, muito do que nós fazemos, nós entendemos que Deus é só para a gente falar, Senhor, abençoa a minha igreja, minha nananana, amém? Não, esse homem está colocando a vida do jeito que ele está. Às vezes a gente espera estar perfeito para orar a Deus. E ele está dizendo, vem cá, orar quando você está indignado, quando você está irado, quando você está em pecado, vem cá. Ser inteiro não significa estar sem pecado algum, porque só estaremos assim no céu. Ser inteiro significa, Deus me recebe do jeito quebrado que eu sou. E Abacuque tem companhias, boas companhias. Elias, Davi, Jó, Jeremias, se você ler qualquer um desses, o que eles escreveram na palavra, são homens que tinham vida com Deus e por isso se abriam diante de Deus. A vida marcada, a vida viva é marcada por uma oração perseverante, que apresenta para Deus não orações pré-fabricadas, mas orações legítimas. C.S. Lewis, aquele grande escritor aí do século XX, em um dos seus livros que eu gosto muito, chama Orações, Cartas a Malcolm. Ele diz o seguinte, quando você vai orar, que aqueles outros pensamentos aparecem na sua cabeça, se você é normal, igual eu, quando a gente vai orar, fechar o olho, a gente começa uma pauta, mas aí vai surgindo outras coisas. Já aconteceu isso com vocês? Pois é. Meus queridos, somos humanos e nada que é humano é demasiadamente estranho. O que C.S. Lewis diz é, introduza esse pensamento na oração. Então, se veio o problema da conta bancária, Senhor, eu estou conversando com o Senhor sobre meu esposo, mas aqui, o problema da conta bancária. E se veio outro problema, traz daquilo e traz para frente de Deus. Ele se agrada, Ele conhece, não adianta a gente esconder o que está dentro do nosso coração. Há gratidão na oração desses homens e mulheres, há reconhecimento de quem Deus é, mas também há choro, há angústia, há dor, há pecados expostos, há relacionamento. Segundo o teólogo Teófano, o recluso, ele diz, orar é descer com a mente para o coração e ali se colocar diante da face onipresente e onisciente do Senhor. Oração é encontro com Deus. Na oração, o Espírito de Deus habita e o grande encontro com Ele se dá. A primeira marca de uma vida cristã viva e de uma igreja viva é a oração verdadeira e perseverante, real, expondo quem nós somos. É Moisés, dia após dia, separando o tempo para entrar na tenda do encontro. A segunda marca que eu encontro ali em Abacuque começa no início do capítulo 2. E então, ele diz o seguinte, por-me-ei, capítulo 2 de Abacuque. Ele diz, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. A segunda marca de uma pessoa, de uma vida cristã e de uma igreja viva, é a santa expectativa. A primeira marca, oração perseverante. A segunda, santa expectativa. André, o que é isso? Santa expectativa. São aquelas vidas que têm uma convicção tão forte de quem é o Senhor, que sabe que Deus ouve as orações, que Deus responde ao seu povo, que Deus intervém na história, que Deus é poderoso e Ele é capaz de fazer coisas extraordinárias hoje. Ele sabe que aquele que vive prostrado, de joelhos em terra, com certeza será erguido por lampejos do céu. E é isso que acontece com Abacuque. Olha o que Abacuque faz. O primeiro capítulo, então, ele fala, Senhor, até quando? Senhor, eu estou indignado. Senhor, eu não consigo entender os teus atos. Eu não estou te entendendo, Senhor. Mas ele não para na reclamação com Deus. Ele sabe que o Deus dele é grande demais. Então, o que ele fala? Olha, agora, depois que eu falei, eu vou me colocar na minha torre de vigia e vou esperar o Senhor falar. Enquanto a oração perseverante tem a ver com a minha fala com Deus, a santa expectativa tem a ver com o que Deus fala para a gente. É a maneira com que eu olho para a palavra, com vontade de ouvir o que Deus vai falar. E aí, gente, esse homem escutou coisa demais. Porque ele olhou para o Senhor e falou, Senhor, o Senhor vai falar. O Senhor começou a dizer para ele, sim, Abacuque, eu continuarei o meu juízo com Israel. Mas também eu vou penalizar aquelas nações. E no final, as coisas vão encaminhar da maneira que eu desejo. É nesse capítulo 2 que o Senhor Deus olha para Abacuque e diz uma das palavras mais lindas de toda a Escritura.
É para Abacuque que o Senhor diz, mas o meu justo viverá pela fé. É ali na torre de vigia, na santa expectativa do que o Senhor vai falar, que Abacuque também escuta que toda a terra se encherá da glória e do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. É ali naquele lugar de esperar reverentemente o que o Senhor vai falar, que ele recebe grandes revelações do Senhor. Queridos, tem uma religiosa do século XVII chamada Teresa d'Ávila, que ela escreve uma oração muito interessante, que eu gosto demais. Ela fala assim: livrai-nos dos santos de cara amarrada, Senhor. Sabe o que é santo de cara amarrada? Somos nós do povo de Deus, quando vivemos sem a expectativa do que Deus vai fazer. A gente vive murmurando e reclamando, mas isso, mas aquilo, como se não existisse um Deus poderoso que é capaz de fazer todas as coisas e de mexer na nossa vida. Somos santos de cara amarrada quando não nos aproximamos da palavra de Deus com alegria e reverência, esperando Deus a falar. Quando não memorizamos as promessas, quando deixamos de memorizar as promessas e proclamar as promessas de Deus, quando não celebramos a graça. Meus queridos, nós temos um Deus que diz, eis que estarei convosco todos os dias. E todas as promessas contidas nesse livro, o que a palavra diz é o seguinte, que em Jesus, elas têm o sim e o amém. Vocês creem nisso? Santos de cara amarrada somos nós, quando não sabemos mais nem o que significa. As palavras do salmista no Salmo 42. Como a corça anseia pelas águas, eu anseio pelo Deus vivo. Faça uma sondagem no seu coração. Você tem condição de falar, eu anseio, eu desejo por estar com o encontro com Deus vivo? Santa expectativa é se colocar diariamente de frente com a palavra de Deus e saber que é terra santa. É necessário tirar os sapatos, porque dali virá glória. Como a gente orou, cantando, deixa o céu descer. Meus queridos, cada vez que eu abro a palavra de Deus, nós precisamos entender que o céu está descendo. Que o totalmente outro, que o soberano está falando com a gente. Nós precisamos viver com isso. Primeira marca de uma igreja e uma vida viva, oração perseverante. A segunda, santa expectativa. E a terceira, adoração resiliente. O terceiro capítulo de Abacuque, após ele ter clamado ao Senhor e se colocado inteiro, do jeito que ele estava diante de Deus, e ter aguardado as revelações lindíssimas do Senhor, não tem jeito, depois de você ter uma vida de oração perseverante e também ter santa expectativa, você explode em adoração. Adoração resiliente. E então no final do terceiro capítulo, ele está, aliás, o terceiro capítulo todo já é um hino, mas no final ele canta, e vocês vão poder cantar comigo. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Foi ele quem escreveu isso. Ele disse, entendi, Senhor, o Senhor faz o seu jeito, o Senhor é soberano, o Senhor rege todas as coisas. E a minha adoração profunda não é no que o Senhor faz, mas em quem o Senhor é. Eu exulto no Deus da minha salvação. E aí ele diz, o Senhor faz os meus pés como os da corça, e me faz andar nos meus caminhos altos. Deus não havia dito para Abacuque aquelas palavras que a gente diz para o nosso amigo. Vai ficar tudo bem. Ou então assim, olha, se não está tudo bem é porque não chegou no final. Porque no final dá tudo certo. Já disse isso para alguém? Já, né? Pois é, a gente não disse. E tem mais outra que é boa também. O melhor ainda está por vir. Já disseram isso para alguém também, né? Pois é, o Senhor Deus não disse nada disso para Abacuque. Mas o Abacuque entendeu que a alegria profunda dele, eu exulto no Deus da minha salvação. Era o Senhor. Adoração resiliente é aquela adoração de Paulo e Silas, quando eles cantaram em plena prisão. Eles celebraram pelo Deus, pelo quem Deus é. Em seu famoso livro Celebração da Disciplina, Richard Foster diz,
Adoração é mais que um ato. É preciso que o nosso espírito seja inflamado pelo fogo divino. Adoração resiliente são aquelas vidas e igrejas que não precisam necessariamente de som para cantar. Elas cantam porque elas são alegres por quem Deus é. É de noite, a gente está lá no banheiro, ou a gente vai deitar e a gente está cantando alguma canção porque está explodindo a nossa alegria, independentemente do nosso tempo. É uma igreja, pastor, que tem o templo que desaba e é capaz de cantar ainda assim, sabendo que Deus pode reconstruir e fazer infinitamente mais. Me lembra aquele velho hino. Aviva no Senhor, eis nossa petição. Ateia o fogo do alto céu em cada coração. 3 marcas de uma igreja viva, uma vida viva e alegre. Oração persistente. Santa expectativa. E adoração resiliente. Por que então, como disse o reverendo Hernandes Dias Lopes, o avivamento é uma obra repetida de Deus através da história? Por que Deus precisa repetir avivamento, sacudir igrejas ao longo da história? Porque nós, povo de Deus, teimamos em nos afastar da sua presença. Vez por vez, Ele nos chama e nós nos afastamos. Ele nos chama e nós nos afastamos. Mas Deus não cansa de nos buscar. Deus não cansa de ir atrás de nós. Eu acho bonito aquela referência do Salmo 23, no final fala, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. No original, me seguirão significa perseguir. Dá para entender a diferença? Não vai apenas nos seguir, mas a bondade e a misericórdia do Senhor vai nos perseguir. Um dos teólogos diz que é como se fossem dois cães de Deus. Bondade e misericórdia que saem correndo atrás da gente. O Senhor nos persegue durante toda a nossa vida para estarmos juntos dEle. E aí ele diz em Jeremias que também começando de madrugada vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas. Durante toda a história do povo de Deus e da igreja de Deus, o Senhor vai levantando mulheres e homens que, como tochas vivas, podem incendiar outros para falar, volta Israel, com amor eterno te amei, com benignidade te atraí, volta Israel para o meu braço, volta Israel para o meu braço. Nos tempos das falsas doutrinas da igreja primitiva, o Senhor levantou Agostinho, que dizia, tu nos criaste para ti e o nosso coração não encontra repouso a não ser que descanse em ti. E os pais da igreja, eles trouxeram os fundamentos doutrinários, enquanto depois da igreja primitiva, outras falsas doutrinas estavam penetrando. O Senhor levantou os pais da igreja. Nos tempos do afastamento e das distorções da palavra, que era a Idade Média, com a igreja católica ali dominando o controle da palavra, o Senhor levantou Lutero, Calvino, Catarina von Bora, reformadores, para proclamar somente a graça, somente as Escrituras, somente a fé, somente Cristo, somente Deus, glória. Nos tempos do racionalismo e humanismo, onde o secularismo estava invadindo toda a Europa, o Senhor Deus levantou puritanos, homens como John Bunyan, que escreveu o Peregrino, uma das obras, a segunda obra mais lida no mundo depois da Bíblia. Charles Spurgeon, um pastor batista, diz sobre esse homem, John Bunyan, que se ele fosse furado, sairia dele sangue biblino, porque aquele homem era tão cheio da palavra de Deus que ele só podia falar da palavra de Deus. Nos tempos de negligência da palavra, de frieza, de crescimento do capitalismo na Revolução Industrial, Deus levantou os chamados avivalistas. Tochas vivas, homens como Jonathan Edwards, que aos 19 anos se colocou diante de Deus e falou, eu consagro toda a minha vida ao Senhor. Homens como Charles Finney. Charles Finney, conta-se que ele chegou numa fábrica uma vez. E as mulheres todas que estavam no tear naquela fábrica, ele apenas andou. As mulheres começaram a se cair e se prostrar em choro e confissão de pecado. Sabe por quê? A presença de Deus naquele homem.
Porque o tempo dele de oração perseverante, de santa expectativa, de adoração resiliente era tão grande que ele carregava a presença de Deus e a presença de Deus constrange quem está perto. Pessoas como Susana Wesley, mãe de John Wesley. Essa mulher criou 19 filhos. Ela educou, alfabetizou cada um deles com a Bíblia, com a palavra de Deus. Ela investiu tanto espiritualmente na vida desses filhos que John Wesley, um grande avivalista, ele diz que nenhum dos teólogos de toda a Inglaterra conhecia mais a Deus do que a própria mãe. Homens e mulheres comuns, não tem a ver só com quem está dentro do ministério, homens e mulheres comuns, incendiados dentro de seus quartos, pela palavra de Deus, promoveram grandes reformas, grandes movimentos de Deus pela vida que tinham. Queridos, Deus continua passando o ultrassom em sua igreja, vendo aqueles que têm obras íntegras e aqueles de nós que têm se apresentado a Ele divididos. Aqueles que não têm as vestes contaminadas com a mornidão, com a apatia, com o descompromisso e com o fingimento de ser quem não são. Ele continua despertando vidas para a oração perseverante, santa expectativa e a adoração resiliente. E não se enganem. Deus continua vindo ao encontro de homens e mulheres que estão de joelhos no chão para fazer grandes coisas. Qualquer momento é um momento de grandes coisas. Eu quero terminar, queria chamar aqui o grupo de louvor, contando uma última história para vocês. No ano de 1940, um professor chamado James Orr, do seminário de Wheaton, nos Estados Unidos, resolveu fazer uma viagem de campo. Esse povo da educação que gosta de mexer com aluno, fazer uma viagem de campo com seus alunos. Aquele professor Dr. James Orr, era professor de uma disciplina chamada História dos Avivamentos. Eles estavam nos Estados Unidos e então, ali em 1940, ele propôs que a turma dele viajasse até a Inglaterra. Por quê? Porque eles iriam conhecer a casa desse grande avivalista que eu falei, John Wesley. Eles então chegam lá, fazem toda a viagem, chegam na casa de John Wesley, e aí, aluno, né, gente? Aluno conhecendo um lugar. A casa havia se tornado um museu. E eles passam pela cozinha, aqui foi a cozinha de John Wesley, e passam pela sala, e passam por cada um dos locais, e de repente eles chegam no quarto de John Wesley. Ali naquele quarto, eles encontram, o professor chama atenção para um tapete que está colocado do lado da cama de John Wesley. Aquele tapete tinha 2 marcas profundas. Eram as marcas do joelho de John Wesley. Terminado ali aquela visita de campo, aquele momento todo mundo viu, o professor então fala, vamos, todo mundo para voltar para o ônibus. E aí todos vão até o ônibus, se colocam ali, e o professor começa a contar os alunos, para ver se está todo mundo ali. E estava faltando um aluno. Então fala, tem uma coisa esquisita aqui, está faltando um aluno, deixa eu ir lá voltar. Então ele volta, olha em cada um dos cômodos, não encontra ninguém e chega até o quarto. E naquele quarto tinha um aluno ajoelhado sobre as marcas de John Wesley. Aquele aluno clamava, faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Assim como Abacuque, ele clamava, aviva-nos, Senhor. Faz de novo o que o Senhor fez em tempos passados, aviva-nos. Faz de novo. E aquele professor encostou naquele aluno e falou, vamos, nós precisamos voltar. Aquele aluno levanta e se vira. Aquele jovem seminarista se chamava Billy Graham. O maior evangelista que o mundo já conheceu. Sabe por quê? Porque Deus continua encontrando vidas de joelho na torre de vigia, em santa expectativa, em adoração, para fazer algo novo. Quem sabe o algo novo é nessa igreja, nessa noite.
queria convidar aqui aqueles irmãos que receberam um papel dizendo que iriam receber um presente nesta noite. Aviva-nos, Senhor. Esse tapete, irmãos, eu ganhei lá no congresso e falou muito ao meu coração. Eu falei: André, eu quero levar isso para a minha igreja. Eu quero pedir para Deus fazer de novo. Quero que Deus use a minha liderança. Que Deus use um membro de cada família da minha igreja para orar. Senhor, faz de novo. Esse é um presente que nós estamos dando para os irmãos. Para assim como Billy Graham, que se ajoelhou no tapete onde John Wesley se ajoelhava e orava para que Deus fizesse de novo. Eu queria que você tomasse parte, meu irmão. Cada um de nós é sacerdote no seu lar. Cada um de nós. E a gente pode fazer desse tapete um lugar em que de joelhos vamos colocar nossa família em pé. Colocar nossa família de pé diante de Deus. Você pode orar dizendo: Deus, faz de novo. Dá-nos um novo avivamento. Eu queria então que todos que estamos aqui, vamos abrir o tapete, gente. Vamos abrir e mostrar aí. Podem abrir, por favor. Veja, colocar com a letra certinha para cima, né? Que é uma oração. Aviva-nos. Aviva-nos. Vamos falar juntos então agora, irmãos, o que está escrito aí? Vamos falar juntos? Aviva-nos. Nós vamos complementar? Aviva-nos, Senhor. Amém. Agora eu quero orar e depois a nossa equipe de louvor vai entoar esse cântico final. E estará encerrado o culto desta noite. E vamos nos lembrar de que Deus continua procurando homens e mulheres que Ele vai usar para mudar a sua geração, mudar a sua família, mudar a sua cidade pela oração. Nós vamos orar agora primeiro e depois vamos ouvir a equipe de louvor. Deus, louvado seja o Teu nome por esse momento na nossa igreja, Senhor. Pedimos que o Teu Espírito possa promover a partir deste momento, Senhor, o fazer de novo do Senhor. Que o Senhor possa fazer de novo em nossa igreja. Fazer dessa igreja, Senhor, um farol que brilha à noite. Ponte sobre as águas, Senhor. Abrigo no deserto. Uma seta que acerte o alvo. Que nós sejamos, Senhor, os instrumentos Teus para a mudança desta sociedade, deste mundo, nesses tempos. É a nossa súplica, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.